Olá, queridos, graça e paz. É muito bom tê-los aqui novamente e nós temos um recado importante para você. Nós temos percebido que o momento atual do nosso país é um momento tribuloso e para que nós possamos vencer essa tribulação, nós devemos nos unir, juntar forças para nós passarmos ilesos. E eu trouxe aqui o pastor Ricardo, que ele é responsável pela ação social de nossa igreja. Ele vai estar nos explicando um pouquinho mais como a ação social tem trabalhado nesse tempo para que você receba tudo e não tenha falta de absolutamente nada. Pastor Ricardo. Amém. Como o pastor Eduardo falou, queridos, nós estamos aqui para servir tanto a nossa membresia, com todos aqueles que nós pudermos, que tivermos no nosso raio de alcance, de influência. Então, amados, eu quero te incentivar, você que faz parte da nossa igreja, você que está conosco, mesmo você que está aí nos assistindo, mas não congrega conosco, nós estamos arrecadando alimentos, porque sabemos que existem pessoas em situação de vulnerabilidade por causa dessa situação que nós estamos enfrentando no nosso país. Então, eu quero te incentivar, para você que pode contribuir, passará aí na tela, o telefone, você pode entrar em contato comigo para que a gente agende um dia, eu venha aqui na igreja, ou mesmo na segunda-feira, onde o pastor Carlos Eduardo está presente, você pode trazer a tua contribuição. E para você que por algum motivo, por essa situação específica, está passando por alguma dificuldade, não deixe de me procurar. Nós estamos aqui para te servir, nós estamos aqui para te auxiliar e principalmente nós estamos aqui para caminharmos juntos, porque juntos nós passaremos por tudo isso ilesos. Amém? Graça e paz, queridos. Boa noite, tudo bem com vocês? Graças a Deus, mais uma oportunidade de nós estarmos aqui juntos para louvar, adorar e ouvir um pouco da palavra que Deus tem preparada para nós essa noite. Então já começa a criar expectativa, porque toda vez que nós nos expomos a essa palavra, nós sabemos que nós nos conformamos ainda mais à imagem de Jesus e as coisas começam a ser alinhadas na nossa vida. Amém? Aproveitando essa linha, eu queria ler com vocês um versículo que ele está lá no livro de Efésios, no capítulo 2, do versículo 19 ao 22. Vai abrindo a sua Bíblia e eu vou ler por aqui, vai me acompanhando. Ele diz assim: portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo o edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Neles vocês também estão sendo edificados juntos, para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. 3 pontos me chamam a atenção nesse versículo. Primeiro, um grande edifício sendo edificado. Segundo, esse edifício tem Jesus Cristo como pedra angular, ou seja, como base. E terceiro, antes de crescer, esse edifício ele é alinhado, ele é ajustado, e então ele cresce. Quando nós paramos e analisamos todos esses dias que nós temos ficado em casa, trazendo também à memória uma ministração recente do pastor Edu, onde ele tratou sobre a questão de mentalidade, nós temos duas mentalidades que nós podemos assumir para olhar para essa situação. Ou nós reclamamos, porque estamos longe daquele que nós amamos, e tudo bem você sentir saudade. E a gente sente saudade de vocês também, e esperamos que logo possamos estar todos juntos. Ou você pode aproveitar esse tempo, entendendo que tempo de preparo não é um tempo desperdiçado, e aproveitar para ir fundo naquele que te amou, Jesus Cristo. Quando você vai mais fundo nele, você se alinha, você se prepara. Nós temos ouvido muito a respeito do que vai vir depois desse período, sobre um grande avivamento, sobre um grande comissionamento, uma grande expansão do reino. E é ótimo você querer isso, e nós estamos aqui ardentes por isso, com grandes expectativas sobre o que Deus vai fazer. Mas o que nós precisamos entender é que não existe comissionamento sem que antes exista relacionamento, certo? Quanto mais alta uma obra, quanto maior é um prédio, mais fundo você precisa cavar para que ele tenha a estrutura necessária para aguentar a edificação que vai vir por cima dele. Então, quando nós estamos fundos em Jesus, quando nós temos a nossa base edificada e preparada, então nós estamos verdadeiramente prontos para sustentar aquilo que Deus vai construir em cima de nós. E nós temos expectativas de que será grandioso. Amém? Então eu quero orar com você, já vai preparando o seu coração, que daqui a pouco a gente vai entrar em um momento de louvor maravilhoso. Então se exponha a isso, ouça o que o Espírito quer falar com você, porque todos os dias é mais um dia onde Deus pode te alcançar.
Pai, nós te damos graças por essa oportunidade que o Senhor nos deu de estarmos aqui todos juntos em uma mesma unção coletiva, porque nós sabemos que no reino espiritual não existe distância. Obrigado, Pai, porque vamos desfrutar de um momento de comunhão entre nós, sendo mesmo de forma online. Nós sabemos, Pai, que é o mesmo Deus, que é o mesmo Espírito que fala aos nossos corações e nos trata. Obrigado, Senhor, pelos louvores, obrigado pela palavra, obrigado porque sabemos que quando nós nos expomos ao Senhor, nós não saímos da mesma forma. Nós te agradecemos e geramos expectativas no nosso coração, porque nós sabemos que você é o nosso alvo e é por você que nós estamos aqui. Obrigado por cada um dos nossos irmãos, obrigado pela conexão que não vai falhar, pela internet que não vai cair e obrigado, Senhor, porque esse é o melhor culto das nossas vidas até hoje. Amém? É bom demais, né, gente, poder fazer parte desse momento de adoração, desse momento de comunhão, onde nós rendemos graças e louvores ao nosso Deus. Tem uma passagem em Salmo 150 que fala: tudo que tem fôlego de vida, louve ao Senhor. E agora o que nós vamos fazer também é uma forma de louvá-lo, que é através dos nossos dízimos e as nossas ofertas, certo? Só relembrando, basicamente, o dízimo ele é a 10ª parte daquilo que você devolve ao Senhor, então 10ª parte dos seus rendimentos, e a oferta é aquilo que você propôs no seu coração. Eu queria ler para vocês sobre isso uma passagem que está em 2 Coríntios 9, no versículo 7, e diz assim: cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Duas coisas me chamam muito a atenção, a questão de cada um contribua segundo o que propôs em seu coração, e que Deus ama quem dá com alegria. Então, tanto o que eu proponho quanto a alegria, elas são coisas que vêm de dentro para fora, certo? Então, está relacionada à motivação que eu coloco no meu coração quando eu vou colocar algum tipo de semente diante do Senhor, seja o meu dízimo, seja a minha oferta. O que eu entendo com isso?
que mais importante até do que o que eu estou plantando é como eu estou plantando isso. Tem uma passagem muito legal em Provérbios, no capítulo 4, versículo 23, que diz o seguinte, sobre tudo que se deve guardar, guarda o seu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Eu gosto de uma versão da Bíblia Almeida que diz que dele procedem as fontes da vida. Então, o que eu entendo? Que uma semente, quando ela é plantada, ela precisa ser irrigada, ela precisa ser tratada. E de onde vai vir essa fonte que vai tratar essa semente que eu estou colocando? Do meu coração. Então, eu sei que a motivação, aquilo que está saindo de dentro de mim, ela precisa estar alinhada com aquilo que eu estou dando. Porque uma coisa sem a outra, uma coisa está diretamente relacionada à outra. Então, a motivação correta e a semente correta vai fazer com que eu tenha a colheita correta. Eu posso escolher a semente que eu planto e eu posso escolher como eu planto ela, mas eu vou ter que lidar com o fruto. Então, é bom que eu analise isso, para que o meu coração esteja correto e a minha motivação também. Então, os nossos dados, eles vão ser projetados agora na tela, então fique livre. Onde eu for a tua bênção me seguirá, onde eu colocar as minhas mãos prosperará, a minha entrada e a minha saída bendita será, pois sobre mim há uma promessa. Declare: prosperarei, transbordarei. Os meus celeiros fartamente se encherão, a minha casa terá sempre tua provisão. Onde eu puser a planta dos meus pés, possuirei, pois sobre mim há uma promessa. Prosperarei, transbordarei, para a direita, para a esquerda, à minha frente e para trás. Para a direita, para a esquerda, à minha frente, por todo lado, sou abençoado. Amém. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, nós te damos graças por todas essas sementes que foram depositadas nessa terra que nós sabemos que é fértil. Pai, nós te agradecemos porque a motivação do nosso coração não está, Senhor, naquilo que o Senhor pode nos proporcionar, não está nas coisas, mas está em quem você é. E nós sabemos que você é aquele que nos supre, aquele que nos sustenta, aquele que nos mantém firme, mesmo quando o mundo parece que vai ruir. Obrigado, Senhor, porque embora todos estejam se preparando para uma crise, nós sabemos que nós não estamos na crise, nós estamos em Cristo e nós podemos continuar confiantes, sabendo que aquele que sempre nos proveu, continuará nos provendo. Nós te damos graças e te agradecemos, porque sabemos que esses recursos não vão parar nas nossas mãos, mas eles vão alcançar outras pessoas. E através disso, Pai, elas saberão que existe um Deus que cuida e que se preocupa com elas. Nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, agora nós vamos continuar com mais um momento maravilhoso de louvor e de adoração e seguir para ouvir a nossa palavra. Então não se desconecte, continue criando expectativas, porque esse culto ele ainda não acabou e Deus ainda tem muita coisa para falar com você, amém? Te eu vou clamar, pois tudo vem de ti. E tudo está em ti. Motivo caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado para mim. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Te vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar.
passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim, preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui. Te vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Te vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim, preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Jesus. Eis-me aqui aos teus pés, Jesus. Eu estou aqui. Eis-me aqui. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso.
Olá, queridos, graça e paz, é muito bom tê-los aqui mais uma vez. Eu quero que você abra o seu coração para aquilo que Deus vai falar com você nesse dia. Amém? Mas antes eu gostaria de orar pela sua vida, pela sua família. Então curve sua cabeça, feche seus olhos e nós vamos orar no nome de Jesus. Amém? Pai, muito obrigado por esse dia, muito obrigado porque o Senhor é bom, muito obrigado porque a sua bondade nos alcançou, muito obrigado porque o Senhor tem nos guardado, Pai. E obrigado porque o mal não pode nos tocar, porque sobre nós está a sua poderosa mão. Eu te agradeço, Pai, por esse dia e eu te peço que os corações estejam abertos para ouvir a sua palavra e recebê-la com alegria. Muito obrigado no nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, é com muita alegria que eu venho mais uma vez aqui trazer uma palavra de Deus para você, uma palavra que vai te animar, uma palavra que vai te motivar e uma palavra que vai te colocar em movimento. Amém. Eu quero que, antes de começar, eu preciso falar algumas coisinhas. Lá no livro de Gênesis, no capítulo 1, quando nós estudamos a palavra, nós entendemos que Deus, quando Ele vai criar o mundo, Ele começa a estabelecer alguns princípios para mim e para você. E Deus, Ele estabelece o princípio de falar e ver as coisas a acontecer. Note que lá em Gênesis capítulo 1, Deus não vê para depois falar, Deus fala para depois ver. Isso é um princípio de fé. Nós não vemos para depois nós falarmos, nós falamos para depois nós vermos. Esse é um princípio que Deus estabeleceu. Só que existe algo muito interessante, que quando nós estudamos o livro de Gênesis, nós entendemos que quando Deus ele começa a criar as coisas, Deus olha para tudo aquilo que Ele estava criando e Deus começa a falar que era bom. Por exemplo, quando você abre lá em Gênesis, no capítulo 1, lá no versículo 4, a Bíblia fala assim: viu Deus que a luz era boa. Deus já havia criado a luz, então Ele olha para a luz e Ele viu que ela era boa. E quando você percorre o livro de Gênesis no capítulo 1, você percebe que lá no versículo 10, Deus também fala que a separação das águas que Ele fez era boa. Então Deus começa a classificar tudo aquilo que Ele fez como algo bom. Ou seja, nós entendemos então que tudo que Deus cria é bom. Amém? Mas eu quero avançar um pouquinho mais, porque eu quero falar sobre um princípio que Deus deixou estabelecido. Quando Deus ele cria o homem, a Bíblia diz que Ele cria o homem à sua imagem e sua semelhança. Hoje eu não tenho muito tempo para explicar isso, talvez em uma outra oportunidade eu explique. Mas Deus, quando cria o homem à sua imagem e semelhança, Ele cria o homem, Ele forma o homem. Só que, queridos, no decorrer da criação, Deus decide criar a mulher. E lá no versículo 2 de Gênesis, no capítulo 18, Deus ele fala algo que me chamou muita atenção. E Deus diz assim, Gênesis capítulo 2, versículo 18. Deus diz assim: disse o Senhor Deus, não é bom. Agora, queridos, presta atenção nisso. Deus ele vem criando todas as coisas e Ele começa a classificar tudo aquilo que Ele criou como bom. Quando Ele chega em Gênesis capítulo 2, versículo 18, Ele olha para aquilo e diz, não é bom que o homem esteja só. Agora presta atenção, queridos, essa palavra não é bom foi algo que me chamou a atenção, porque eu quero que você entenda que o bom, ele faz parte do processo de criação. Tudo que é bom faz parte do processo. Só que Deus olha para o homem e diz assim, olha, não é bom. O bom que ele olha para o homem e ele diz, não é bom. Então, quando Deus ele fala isso, Ele queria promover algo melhor para o homem. Então, queridos, o que eu quero falar com isso? É que o bom, ele sempre vai fazer parte do processo. Sempre vai fazer parte do meu e do seu processo. Se você está com uma vida boa, é porque Deus está trabalhando e faz parte do processo. Mas, querido, deixa eu dizer algo para você. O bom não é o fim. O fim vai ser incomparavelmente melhor. Se tudo está bom, é parte do processo. Eu quero que você entenda isso, ok? Então nós vamos entender isso para que nós possamos fechar esse pensamento e para que você seja abençoado. Então nós temos que entender que quando Deus diz para o homem, não é bom que o homem esteja. Essa palavra esteja, querida, é uma palavra temporária. Não é algo definitivo. Deus não falou assim, olha, o homem vai ser assim. Não. Ele olha para o estado do homem e Ele diz, não é bom que o homem esteja só. Esteja, querida, é uma palavra temporária, vai passar. E nós temos que aprender a separar aquilo que é temporário daquilo que é permanente. Porque, querida, aquilo que é temporário vai passar.
Mas aquilo que é permanente é aquilo que vai permanecer na nossa vida. Então Deus olha para o estado do homem e fala assim, olha, não é bom isso. Eu vou fazer algo que seja melhor. Então Deus, ele cria a mulher e de repente Deus diz assim, olha, a mulher é muito bom. Por que eu estou falando isso? Porque hoje eu quero falar, querido, sobre aquilo que é temporário e aquilo que é permanente na nossa vida. E nós temos que entender essas coisas. Nós temos que parar de olhar para aquilo que é temporário e achar que aquilo é permanente, vai ser permanente na nossa vida. Nós temos que olhar para a nossa vida e entender, queridos, que o momento que nós nascemos não é o final da nossa vida, porque nós estamos em um processo e embora nós não estejamos da forma que Deus deseja, nós estamos caminhando e avançando para isso. Isso é só temporário, isso não é algo permanente. Então nós temos que saber separar aquilo que é temporário daquilo que é permanente. E quando Deus ele olha a condição do homem, ele vê que a condição do homem era algo temporário. Mas ele queria criar algo, queridos, que fosse algo permanente. Hoje você pode olhar para a sua vida e você vê as coisas que não estão do jeito que você deseja, mas eu quero falar algo para você, isso é só temporário, vai passar, não é algo permanente. Nós não podemos aceitar aquilo que é temporário como algo permanente na nossa vida. Por exemplo, o nosso país, tudo está passando por um processo e nós estamos passando, querido, e nós não aceitamos esse processo que nós estamos passando. Por quê? Porque é temporário, vai passar. Você não deve olhar para a sua vida lá atrás, você não deve olhar para o seu nascimento e achar que da mesma maneira que você nasceu é a mesma maneira que você vai morrer. Não, queridos. Deus deseja que você evolua, Deus deseja que você cresça, que você avance. Não aceite, queridos, como permanente aquilo que é temporário. Amém? Eu não sei se você está entendendo sobre isso. Você pode de repente olhar para a sua situação, você pode olhar, vou dar um exemplo aqui, você olha para o seu marido e de repente seu marido está desviado. Querido, não aceite esse tempo. Por quê? Porque isso é temporário, isso vai passar. Isso não é permanente. Seu marido pode estar passando, ele pode estar desviado hoje, mas ele não vai permanecer desviado. Da mesma maneira, você pode olhar para a vida do seu filho e ele estar nas drogas ou ele estar na bagaceira, mas, queridos, isso não quer dizer que ele vai permanecer lá para sempre. Por quê? Porque isso é temporário. Então nós temos que não aceitar, queridos, as coisas que são temporárias como permanentes na nossa vida. Amém? O que é permanente, queridos, é aquilo que nós somos e eu vou falar nisso lá para frente. Amém? Então nós temos que enxergar para a nossa vida, enxergar para todo o cenário e não aceitar, queridos, aquilo que tem sido temporário como permanente. Não quer dizer porque você passou por uma situação, que aquela situação ela vai permanecer até o fim. Não, não vai. Deus nos criou para nós sairmos daquela situação. Deus nos criou para nós avançarmos naquela situação. Amém? Então pare de olhar para aquilo que é temporário e achar que aquilo vai durar para sempre. Um exemplo, eu não sei quantos aqui já tiveram dor de dente, eu já tive, e dor de dente, querido, é uma das piores dores que tem. Quando você tem uma dor de dente, muitas vezes você quer desrosquear a cabeça porque dói bastante. Aí o que você faz? Quando você tem dor de dente, você toma um remédio, você toma um paliativo, e aquele remédio, querido, ele vai e ameniza a dor. Só que a dor ela vai ser amenizada, mas ela vai voltar com muita intensidade. Aí você tem que fazer o quê? Você tem que tomar uma medida para que aquela dor saia. Aí você procura um bom dentista, você chega lá no dentista e o dentista fala, olha, você vai ter que fazer um canal. E querido, tratamento de canal é uma bênção. Porque você senta lá naquela cadeirinha e de repente ele pega aquela maquininha que parece que é o Satanás no seu ouvido e quando ele liga parece, queridos, que você fala assim, meu Deus do céu. Pode ser não, eu acho que as pessoas têm mais medo da maquininha do que do próprio treinamento. Aquele barulhinho já nos deixa agoniado. E de repente ele começa a fazer um tratamento para quê? Para que aquela dor que você sentia, você não sinta mais. E quando ele finaliza o tratamento, você passa por aquela fase que a dor chegou, ela foi intensa, mas você tratou da dor, você não aceitou a dor, você foi até um especialista para tratar daquela dor, e de repente aquela dor que passou pela sua vida, ela ficou para trás, e você está com os dentes novos, você está com um sorriso novo, porque a dor ficou para trás, mas você permaneceu. E queridos, deixa eu dizer algo para você, do mesmo jeito são as tribulações e as provações que passam pela nossa vida. Elas simplesmente passam, elas não podem ficar. Por quê, querido? Tribulação, dor, angústia é temporário, vai passar. Mas nós vamos permanecer.
Amém? Nós vamos permanecer firmes, nós vamos permanecer sólidos na palavra de Deus. Eu quero que você abra a sua Bíblia comigo, eu quero te dar um exemplo. Mateus capítulo 15. Evangelho de Mateus, capítulo 15, a partir do versículo 21. É um texto bem conhecido, eu quero só ler algo aqui bem rápido para você. Diz assim, Mateus, capítulo 15, 21, diz assim: partindo dali, Jesus foi para a região de Tiro e de Sidom. Certa mulher cananeia daquela região clamou: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Presta atenção. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Agora presta atenção. Uma mulher, uma mãe, ele chega até Jesus e ela diz assim: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, porque a minha filha está. Querido, está é um tempo temporário, é passageiro. Não é que ela é endemoniada, ela falou: minha filha está. E querido, está quando você está em uma situação difícil. Geralmente nós vamos até o especialista para que o especialista resolva o nosso problema. Como eu dei o exemplo do dentista, vou dar um outro exemplo. Quando você tem um problema lá na sua casa, de repente o seu telhado deu um problema, você tem que ir até um especialista. Por quê? Porque a sua casa pode estar com um vazamento, mas você não quer que ela permaneça daquele jeito. Aí você faz como? Você vai até um especialista, você procura um especialista e fala para ele assim: olha, minha casa está pingando, mas eu não quero que ela permaneça desse jeito. Aí o especialista, de acordo com as habilidades que ele tem, ele resolve o seu problema que era temporário. Da mesma maneira, queridos, essa mulher, ela se viu em uma situação onde ela precisava encontrar uma solução para a filha dela. Porque embora a filha dela estivesse endemoniada, ela sabia que a filha dela não era endemoniada. O problema não era a menina, o problema era o demônio. Então a mãe corre até Jesus, que era especialista, e Jesus sabia como lidar com os demônios. E ela chega e diz assim: olha, minha filha está. Então ela estava falando: Jesus, a situação da minha filha, ela é temporária, mas eu preciso que você resolva ela. E sabe, queridos, hoje, nos dias de hoje, a situação que nós estamos passando, eu gosto muito disso. Nós estamos só passando por essas situações. Elas são situações temporárias, elas não vão permanecer na nossa vida, elas vão passar. Mas sabe de algo, querido? A situação pode passar, mas você vai permanecer. E assim, queridos, como essa mãe, ela chegou até Jesus e ela disse: Jesus, ajuda a minha filha porque ela está endemoniada. Jesus, ele pega, ele vai e resolve o problema daquela mulher. Então aquela mulher, ela foi até um especialista porque a condição que a filha dela estava era passageira. Ela soube discernir o que era ser endemoniada e o que era estar endemoniada. Amém? Então ela pega e ela resolve aquela situação indo atrás de um especialista. E sabe, queridos, hoje se você está nos assistindo, eu quero dizer algo para você. Existe um especialista que ele é especialista até nas causas impossíveis. O nome dele é Jesus. Talvez a situação que você esteja vivendo seja uma situação que você já correu para todos os cantos e você sabe que Deus não te quer nessa condição. Eu quero dizer para você, queridos, Jesus, ele tem solução para a sua vida. Jesus tem saída para a sua vida. Ele não deseja que você permaneça na situação que você está. Ele quer que você passe pela situação que você está passando, mas que você saia do outro lado vitorioso. Essa situação, querido, ela vai passar. Fique tranquilo. Amém? Então ela entendeu o que era temporário e o que era permanente. E nós temos que entender, queridos, que o homem, ele é algo eterno. Deus criou o homem para ser eterno. A condição que o homem vive, passa, ela é temporária. Então nós temos que nos atentar, porque quando você entende quem você é, a condição que você está muda, o cenário exterior. Nós precisamos entender quem de fato nós somos, querido, porque nós fomos constituídos como filhos de Deus. E como filhos de Deus, nós passamos por toda e qualquer tribulação ou circunstância. Deus sabe quem você é. Agora a minha pergunta para você, queridos, nesse dia é: você sabe quem você é? Você sabe o que você tem? Você sabe da condição que Cristo já te colocou? Não é uma condição, queridos, o local que Cristo te colocou. É uma posição que Cristo já nos colocou. Quando você entende que você é filho de Deus, você entende que tudo que passa por você vai passar e você vai permanecer.
Você entende, queridos, que não é a tribulação, não é a angústia, não é o desemprego que vai fazer com que você desabale. Você sabe quem você é. Eu quero lançar uma palavra aqui sobre você, querido. Você pode estar passando por uma situação de desemprego. Você vai passar e o emprego vai chegar. Olhe para trás, quantos empregos que você já passou. Você saiu de um, foi mandado embora, chegou em outro. Você saiu de um, foi mandado embora, chegou em outro. E sabe, queridos, o emprego vai passar, mas você vai permanecer. Não é porque o mundo está um caos que você vai permanecer um caos como o mundo está. Porque embora nós estejamos no mundo, nós não somos desse mundo. Nós fomos colocados, assentados com Cristo nas regiões celestiais. Essa é a nossa posição, queridos. Então, quando nós entendemos aonde e qual é a nossa posição, nós entendemos que a situação vai passar, mas nós vamos permanecer. O apóstolo Paulo, ele faz uma declaração tão interessante, e eu gosto muito dela. Ele diz assim: tende por motivo de grande alegria o passardes por tribulação. Paulo sabia quem ele era, Paulo sabia o que ele tinha, e ele falou assim: olha, a tribulação vai estar ali, mas nós vamos passar pela tribulação. E ele disse: nós não passamos de qualquer jeito, nós passamos com alegria pela tribulação. Queridos, eu não sei se você já pensou nessa declaração que Paulo deu, não. Mas olha só, Paulo estava dizendo que nós temos que ter motivo de alegria. Passar por tribulação. Já pensou nisso, queridos? Eu fico imaginando lá Moisés quando ele resgata o povo do Egito. Moisés tira o povo do Egito e de repente Moisés se depara de frente ao mar. Faraó vinha atrás com carros e cavalos e cavaleiros para destruir o povo. E Moisés clama a Deus e fala: Deus, vamos morrer. Aí Deus diz para ele assim: Moisés, por que você está clamando para mim? Diga ao povo que marche. Moisés olha para o mar e fala assim: gente, ó, é o seguinte, Deus mandou marchar. Olha só, queridos, que interessante. E de repente eles dão o primeiro passo no mar, e de repente o mar se abre. A Bíblia diz que um vento veio, soprou e o mar se abriu. Quando o mar se abre, aquilo que parecia desespero se torna espanto. Imagina aí você. E de repente Moisés fala assim: gente, bora. E eu fico imaginando que tinha alguns incrédulos lá, como tem nos dias de hoje, eles devem um olhar para o outro e falar assim: rapaz, eu não vou não, e se esse mar se fecha? Mas se a gente ficar, a gente vai morrer atrás, que o Faraó vem vindo atrás. E de repente eles começam a passar pelo meio do mar a pé enxuto, a Bíblia diz. E eu fico imaginando, querido, aqueles mais curiosos. Eu sou bem curioso, e eu sei que tem alguns que são também. Se eu estivesse lá, eu ia começar a passar e ver a parede de água, ia começar a passar a mão assim, para saber se era de verdade aquilo lá. Porque, queridos, não tem como. O mar se abriu e de repente mais de 1 milhão de pessoas está passando pelo meio do mar. Agora, o que Paulo diz, querido, é que nós temos que passar pela tribulação sorrindo. Eu fico imaginando aquelas pessoas que não entendiam muita coisa, olhavam para o lado e falavam assim: eita, coisa boa, estamos passando no meio do mar. Como? Sorrindo. Então nós temos que fazer, queridos, aquilo que Paulo falou. Nós vamos passar pela tribulação, vamos passar. Fique tranquilo, a tribulação vai passar e nós vamos sair vitoriosos do outro lado. Mas como que nós vamos passar felizes, contentes, sorrindo? Por quê? Porque nós fomos criados para passar pela situação. O que nós estamos passando, querido, é temporário, vai passar. Vai passar. Eu não sei você, olhe para a sua vida. A Bíblia diz que nós temos que trazer à memória aquilo que dá esperança. Queridos, olhe para a sua vida e veja de quantas coisas que Deus já te tirou, quantas coisas que Deus já te livrou. E sabe, querido, se Deus já te tirou de outras coisas, dessas tribulações que eu e você nós estamos passando, nós vamos passar também. Porque nós não fomos chamados, queridos, para ficar no meio da tribulação. Não, a tribulação fica, mas nós passamos. Como? Felizes. Pastor, não dá para ser feliz não, querido, é um passo de fé. Se alegrar em meio à tribulação é um passo de fé. E sabe, queridos, como que fé chega? Nós temos aprendido aqui esses dias. Fé vem por você ouvir e ouvir a palavra. Vá ouvindo a palavra, vá se alimentando pela palavra. Quando as coisas começarem a acontecer, você vai agarrar a palavra e você não vai soltar de jeito nenhum. Porque a nossa segurança, queridos, é a palavra. A nossa segurança não é o jornal é oscilante. De manhã você ouve algo, à tarde já não é mais aquilo. De manhã você escuta uma notícia, à tarde a notícia já mudou. Mas sabe, queridos, a palavra de Deus não muda. Ela é eterna, ela está firmada nos céus, na terra e funciona. Então nós fazemos o quê? Nós se agarramos à palavra, não soltamos. E passamos no meio da tribulação como? Sorrindo.
Não, pastor, não é possível que o senhor está falando um negócio desse, não. Porque essa mensagem é para quem crê, queridos. Deus nos chamou para ter uma vida de fé e nós temos que entender que a tribulação é algo temporário, mas nós somos eternos. Quando você entende que você foi criado para ser eterno, querido, Deus nos criou eterno. Então a tribulação ela vai passar, mas quando nós nos agarramos à palavra, nós passamos, como o apóstolo Paulo falou, nós temos motivos de alegria. Como? Passares por tribulação. Sabe o que é isso? É de repente você recebe a carta lá de demissão da empresa. Aí não foi só você, muitas pessoas têm recebido essa carta, mas é você receber a carta, olhar para a carta e falar assim, ok, se essa porta fechou, Deus vai abrir outras. O que é isso? É você passar pela tribulação como? Sorrindo. Porque o diabo ele quer que você receba a carta e chore bem muito. Chore, fique em depressão, não fale para ninguém. Mas sabe de algo, queridos? A posição que Deus deseja que eu e você nós tomemos nesse momento é a posição que a palavra nos diz para tomar. E o que a palavra diz que nós temos que ter por motivo de alegria. Oh, aleluia! Passar pela tribulação. A tribulação passa, mas você sai ileso. A tribulação passa porque a tribulação é temporária. Isso que nós estamos vivendo, querido, já está passando, vai passar. Eu não sei você, queridos, mas eu tenho algumas atitudes de fé que quem vê, eu acho que deve olhar e falar assim, rapaz, esse pastor é doido, maluco, fanático. Eu chego aqui na igreja pela manhã, todos os dias, e todos os dias eu venho para esse templo. Hoje eu estou ministrando para você e o templo está aqui vazio, tem só o pessoal aqui da mídia, que por sinal tem feito um bom trabalho e queria agradecer aqui a todos que têm se empenhado. Não edita não, tá? O pessoal tem feito um trabalho assim maravilhoso, o pessoal tem dedicado do tempo, disposição, tudo que você tem recebido, querido. São pessoas que têm doado o seu tempo para fazer tudo com excelência. E quando eu chego aqui, queridos, eu vejo as cadeiras vazias. E sabe o que eu começo a fazer, querido? Eu começo a declarar. E eu começo a ver pessoas salvas, a ver pessoas libertas. Muitas vezes eu saio correndo. Pastor, você corre no meio do tempo? Corro. Pastor, mas e se alguém chegar, queridos, entenda algo? Nós temos que entender que a nossa satisfação maior é ao Senhor Todo-Poderoso. E muitas vezes quando você agir em fé, as pessoas vão falar, tá doido, maluco, fanático. Não, querido, nós estamos crentes na palavra. Sabe por quê, queridos? Eu já posso ver o tempo que os templos serão reabertos. Pessoas que estavam com sede da palavra de Deus, pessoas que estavam desviadas da palavra de Deus, irão voltar aos templos. A salvação acontecerá em massa nas igrejas. Cura acontecerá de maneira sobrenatural nas igrejas. E sabe, queridos, o tempo de celebrar essas coisas é hoje. Porque quando você aprende a celebrar hoje, a manifestação é resultado da sua fé. Oh, aleluia! Então nós temos que entender que esse momento ele vai passar. Fique tranquilo, queridos, e deixa eu liberar uma palavra para você que está desempregado. Talvez você recebeu a carta de demissão, como eu tenho ouvido que algumas pessoas receberam, mas eu creio que Deus é aquele que não abre portas, mas Ele escancara elas. E sabe, queridos, no nome de Jesus eu declaro conexões divinas chegando até você. O emprego que você está orando, crendo e confessando, chegando até você. Você não vai ter falta de nada. Deus vai te suprir em tudo. Em tudo você será suprido, em tudo você será abastecido. Por quê? Porque a Bíblia diz que o meu Deus, segundo as suas riquezas em glória, há de suprir todas as nossas necessidades. Então, se você tem necessidade para suprir, para ser supridas, mais tem Deus para fazer por você. Então, queridos, eu quero que você se apegue a essa palavra. A fase que você está passando, ela vai passar, mas você vai permanecer seguro, você vai permanecer saudável, você vai permanecer suprido pela palavra de Deus. Por quê? Porque aquele que te guarda não dorme, aquele que te guarda, ele não se esqueceu de você, mas muito pelo contrário, Deus está enviando uma palavra para você dizendo, é temporário, vai passar, permaneça firme na palavra, porque pode passar os céus e a terra, mas as palavras de Deus, elas não vão passar. Amém? Então, quando nós agarramos a palavra de Deus, nós permanecemos como a palavra de Deus diz, firmes e inabaláveis. Amém, queridos? Eu quero orar pela sua vida. Eu quero orar por você que está desempregado, por você que está querendo entrar no desespero. Querido, no desespero você nunca vai conseguir resolver nada. Você deve ir para a palavra, porque a palavra ela tem solução para todas as coisas.
Eu quero orar pela sua vida. Eu quero que você curve a sua cabeça. Eu quero que, se você está desempregado, eu quero dizer algo para você, não é o fim dessas coisas. Deus, ele tem portas abertas para você. Amém? Eu declaro no nome de Jesus que aquilo que foi fechado será aberto de maneira sobrenatural. Eu quero declarar sobre a sua vida também que, se o seu marido saiu, ele vai voltar no nome de Jesus. Se o seu filho foi, ele vai voltar em nome de Jesus. Por quê? Porque a condição, ela é temporária. Mas Deus trará essas coisas. Deus moverá céus e terra para que eles cheguem. Sabe, queridos, quando você voltar, você não volta sozinho, você volta junto com o seu querido ao lado de você. É o tempo de nós focarmos na palavra e estarmos firmes na palavra. Curve sua cabeça, eu quero orar por você. Pai, no nome de Jesus, eu quero orar pela vida de cada pessoa que está me ouvindo agora. Pai, eu sei que essas coisas são temporárias e vão passar, mas a sua palavra, ela é eterna. O Senhor estabeleceu ela nos céus e na terra, e ela permanece nos céus e na terra. Pai, no nome de Jesus, eu declaro suprimento e provisão sobrenatural para cada pessoa que está me ouvindo agora, que está me assistindo, Pai. Cada pessoa que perdeu o seu emprego, eu declaro conexões divinas sendo estabelecidas, Pai. Esse telefone vai tocar, Pai. Esse e-mail receberá propostas de bons empregos no nome de Jesus, Pai. E eu declaro que eles não vão falir, mas eles vão prosperar cada dia mais, Pai. Porque a sua palavra assim nos garante e nós nos apegamos à sua palavra, Pai. Pai, no nome de Jesus, eu quero orar também pelas pessoas que estão enfermas, Pai. Eu declaro no nome de Jesus cura sendo manifesta no nome de Jesus. Eu declaro palavra de vida entrando em cada casa, em cada lar, em cada leito no nome de Jesus, Pai. E eu declaro, Pai, toda dor, doença, enfermidade saindo em nome de Jesus. E eu declaro que eles são curados para a glória e honra do seu poderoso nome, Pai. Muito obrigado, Pai, porque eu creio na sua palavra. E eu creio no seu poder se manifestando poderosamente na nossa vida. Muito obrigado no nome de Jesus. Amém e amém. Que bênção, né, querido? Eu espero que você tenha sido abençoado com essa palavra. E não se esqueça, a situação ela é temporária, mas você vai permanecer firme, porque assim a palavra nos garante. Ok? Um grande abraço a todos, fiquem na paz do Senhor e amo vocês. Deus é o nosso Pai amado. Ele tem prazer com a nossa vida. E nós temos prazer com a vida dele em nós. Aleluia. Te amamos, Senhor. Meu Pai é o dono do universo. Ele criou os céus e a terra. Meu Pai é o Todo-Poderoso. O nome dele é amor. Meu Pai é o meu melhor amigo. Ele me deu seu coração. O seu abraço é o meu abrigo. Caminho segurando sua mão. Deus é o meu Pai, que nunca me abandona. Meu grande Pai, sempre está comigo. Deus é o meu Pai, que nunca me abandona. Meu grande Pai, sempre está comigo. Meu Pai é o meu melhor amigo. Ele me deu seu coração. O seu abraço é o meu abrigo.
segurando sua mão.